Pessoal do Clubhouse, eu vou fazer o Charles moderador aqui. Eu vou escolher uma pessoa, o Bernardo vai escolher outro, o Charles vai escolher outro. A gente vai responder 3 perguntas rapidão. Já comecem a levantar a mão aí, quem quiser mandar pergunta. E é pergunta rápida, galera. É direto ao ponto, né? Para contar a história da vida, para poder dar a introdução da sua vida, não. É rápido. Tipo assim, gente, o que vocês acham do Bitcoin? O que você acha dos carros elétricos? O que você acha disso, daquilo? E a gente vai responder rapidão aqui. Beleza? Já comecem a levantar aí. Vou deixar o Charles escolher a primeira pessoa aí. Charles, escolhe aí a primeira no Clubhouse. Cara, tinha um primeiro aqui, Daniel. Tá? Aí como é que faz? Você abre aí ou ele abre aqui? Ele Eu vou abrir aqui, aí vocês podem mutar o microfone de vocês enquanto ela pergunta. Tá. Depois eu vou abrir. Apareceu aí, Daniel, pronto. Sonho, boa noite. Muito obrigado aí pela interação e aprendizado. A pergunta que eu queria fazer é como, em termos de porcentagem, a gente pode se preparar para uma crise, né? Considerando ouro, criptomoedas, ações, fundos. Como é que a gente organizaria uma carteira para uma possível crise inflacionária mundial, né? Tá, uma possível crise inflacionária, como dividir a nossa carteira? Essa é a pergunta do Daniel. Como dividir a nossa carteira para uma possível crise inflacionária? Vou abrir aqui o meu... Eu posso começar falando aqui. E essa questão de uma crise inflacionária, o Bernardo falou ali, ter ativos que vão acabar corrigindo, até fundos imobiliários, por exemplo, com o tempo corrigem também, né? O próprio ativo imobiliário, normalmente, numa inflação, ele acaba subindo bem, dependendo do tipo de inflação, é porque depende do tipo até de inflação que a gente vai ter, né? Mas se vier uma inflação pesada, como o amigo colocou, o Daniel colocou, aí o teu dinheiro não pode ficar parado. Você vai ter que estar em ativos reais que acelerem. A gente vai ter alguns tipos de título, até público, que vão acelerar ativos reais, como o Bernardo falou, com venda inelástica, produtos inelásticos. Mas a gente pode falar mais depois sobre isso. Agora, inflação significa esquece dinheiro parado, como eu deixo às vezes, tá? Por que eu deixo o dinheiro parado hoje? Porque para render 1% ao ano, é melhor eu dar uns tiros desse que nem eu dei hoje de 25%, entendeu? Arriscando. Mas então, não deixar o dinheiro parado. Não deixar o parado e procurar ativos que deem mais do que a inflação. Até acontece bem quando vem inflação. Se vier uma inflação pesada, o governo brasileiro vai ter que dar um tiro nos juros aí. Vocês lembram que ele está muito baixo, né, Charles? Os próprios bonds americanos já começaram a crescer um pouco, né? Não sei se vocês já começaram a crescer. Mas os bonds americanos já estão crescendo, A minha resposta para o Daniel é não se preocupe, porque com ou sem inflação a gente sempre arruma um jeito de ganhar dinheiro, tá? Não, pode ir lá, João, pode ir lá. Não, eu diria que assim, difícil complementar o que o Charles falou, que é basicamente isso, cara. Lembra aí do que aconteceu eu não passei isso, né? Em 94 eu nasci em 94. Então eu não passei por aquelas altas de preços absurdas que aconteceu, mas eu sei, estudei, né, geografia, história, e eu sei que todo dia eles remarcavam. Meu pai me contou muito isso. Meu pai me contava, olha, era 2 horas da tarde, chega 5 horas da tarde, já era outro preço, né? Então, deixar o dinheiro parado em momentos de alta inflação é um risco, né? Tem várias opções que seguem a inflação, que são uma proteção. Eu gosto de falar muito da história das commodities mesmo, né? As commodities, para mim, são uma ótima exposição, mas tem que ser aquilo que te deixa confortável. Acho que depende muito do seu perfil também. Se para você for o Tesouro Selic lá, Selic não, o IPCA lá que acompanha a inflação, se for te deixar dormir tranquilo, faz isso. Se for investir em commodity, você vai conseguir dormir tranquilo com isso, investe em commodity. Eu acho que depende muito do que fazer, deixa ali uma porcentagem. Ele até perguntou de porcentagem, a gente não falou da porcentagem, né? Mas deixa ali uma porcentagem que te deixa tranquilo, mas que também não vai ser tipo 0,5%, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, deixa ali que você fica confortável. Eu sempre falo isso. Vai ser commodity, vai ser isso, vai ser aquilo, mas tem que ser algo que te deixa tranquilo quando você for dormir à noite. Então, essa que é a minha sugestão. Eu acho que a única coisa que eu adicionaria a isso tudo que vocês falaram aqui é buscar ativos, tá com a maior parte da carteira em ativos que geram muito caixa, tem free cash flow muito alto. Não está muito exposto àqueles ativos... Você está falando de blue chips, no caso? Não necessariamente blue chips. O que a gente vê caracteristicamente como blue chips, que são bancos, que são elétricas, mas hoje... esse conceito, eu acho que ele se expande, porque o que a gente tinha antigamente como empresa de crescimento, hoje são gigantes da geração de caixa, como são o Google, como são a Apple,
como são os FANGs americanos, que Sim. geram literalmente dezenas de bilhões de dólares em fluxo de caixa livre, tá? Então, tá exposto a esse tipo de ativo e não está exposto naquele tipo de ativo que são apostas, porque esses são os que mais vão sofrer, porque depois o mercado vai chegar lá na frente e ele vai ver, poxa, a gente estava precificando isso aqui muito caro, vou cortar. E, poxa, olha só, né? Essa empresa está gerando caixa para caramba, a gente não estava precificando ela bem. E aí eu acho que é aí que faz toda a diferença, tá? Buscar, porque sempre tem distorções no mercado. Eu, pessoalmente, hoje eu estou vendo, tem algumas empresas farmacêuticas americanas que eu acho que estão muito distorcidas e que eu acho que num cenário desse daí podem se beneficiar muito dessa inflação e dessa busca por ativos que geram muito caixa. Sim, cara. A gente fala muito de investimentos internacionais, né? Que é meio que um dos focos nosso. Até por eu morar nos Estados Unidos, o Bernardo gostar bastante. E existem também os REITs, né? Que eles sempre estão ali acima da inflação. Eles tentam estar sempre ganhando da inflação, que é uma maneira bem interessante, que tem essa geração de caixa constante, né? Esse free cash flow que o Bernardo falou, que é a geração de caixa, né? O fluxo de caixa constante. Então, os REITs são uma ótima maneira de até se expor e proteger do câmbio, né? Então, procurar esses ativos que estão sempre gerando caixa. Beleza? Boa, Daniel. Valeu pela pergunta. E, Bezão, escolhe uma pessoa, então. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos para o Paulo. Enquanto vocês estão chamando, deixa eu falar uma coisa da inflação aí. Calma aí. Mutou. Manda. Que Pronto. eu conheci pessoas que ficaram multimilionárias comprando produto, vendendo com prazo de 7 dias, na época do auge da inflação, vendendo à vista, investindo e depois pagando. Então, na época da inflação, também dá para a pessoa ganhar dinheiro se ela souber. Então, não se preocupe, sempre dá, entendeu? O mar tá aí, é só ir pescar. Vamos lá, pode falar. Manda aí, Paulo. Pera aí, espera um segundo. Calma aí que a gente vai começar a gravar aqui. Pode falar. Olá, boa noite, pessoal. A minha dúvida até já foi falada um pouquinho aí nessa última pergunta. Vocês colocaram um pouquinho ali sobre o conforto da carteira de cada um. Alguns que vão ficar mais confortáveis na questão do Tesouro Selic, outros nos bens aí mais de consumo. Mas é uma pergunta referente ao investimento. Meu pai ele tem um perfil extremamente conservador e a sugestão que ele teve foi realmente de manter a previdência que ele tem hoje numa opção de Tesouro IPCA. Então, na verdade, a dúvida seria essa. Ele sendo conservador e tendo essa sugestão, se isso fica alinhado ali, sem muito risco, mas também sem ganhar 0,5% ao ano, que é complicado. Boa, valeu, Paulo. Quem quer começar aí? O último aí. Calma. É seu último? O Se eu Charles pudesse quer ser saber o... nossa resposta. se eu pudesse ser... Não, se eu pudesse ser o último, então eu vou ser o primeiro, pronto. É que em relação à idade... Não, tô brincando, cara. Eu tô vendo aqui o Paulo falando... Não, o Paulo falando aqui tem que ver a idade do pai dele, será uns 60, 65 anos. Você vai chegando numa idade, cara, que você tem que se preocupar muito com o risco do teu capital. Porque, conforme o Bernardo disse, se a gente pega uma crise de 10 anos, porra, eu daqui a 10 anos vou estar com um pouco menos de cabelo, mas ainda vou estar muito bem. Uma pessoa, a minha mãe, por exemplo, com 75, cara, para ela não faz muito sentido mais ter renda variável, porque aí a história da assimetria já começa a ficar complicada, ela poder perder e tal. Então, para ela já faz sentido um tesouro, um CDB de bancão, coisas que se eu conversar com alguém de 20 anos, eu vou falar para a pessoa passar longe, né? Então, uma pessoa mais velha, realmente, às vezes, um tesouro, um IPCA, mais alguma coisa, né? É isso que agora eu posso até passar para o Bernardo. Eu acho que talvez, cara, seja um negócio até de se pensar, tá? Não sei o que o Bernardo acha aí. Eu concordo isso aí com o que o Charles falou, mas eu acho que tem que ver qual que é o patrimônio do seu pai, tá, Paulo? Porque eu acho que se ele tiver um patrimônio muito grande, não faz mal ele estar exposto a alguns ativos, bons ativos, que vão lhe trazer um retorno um pouco maior. Se o patrimônio dele já não for tão grande, aí eu concordo plenamente que a prioridade é preservação de capital, em qualquer cenário. É preservação de capital numa idade dessas, porque ele não vai querer certamente voltar a trabalhar, muitas vezes numa idade avançada nem é possível,
né? Então, é muito importante ter uma preservação de capital de uma quantidade expressiva que seja suficiente para você viver confortavelmente, mas caso exista um volume grande de patrimônio, eu acho que é interessante alocar em ativos seguros, em grandes blue chips, ou então em empresas como essas que eu falei, que são as FANGs hoje, que apesar de já terem sido empresas de crescimento expressivo, que ainda estão crescendo muito, estão gerando muito caixa e estão gerando muito resultado. Isso, boa, Bezão. Eu complementaria, Paulo, falando o seguinte, né? Tem que olhar para o setor que a gente chama do setor de utilities também, né? Que são aquelas coisas que são necessárias no nosso dia a dia, né? Tem energia, água, tudo isso. A gente não vai ficar sem, né? Então, acaba que no Brasil é um monopólio. Então, por isso que geralmente são as melhores pagadoras de dividendo também. Então, assim, olhar para esses setores seguros, né? Igual, assim, não tem muito para complementar. Pensar no valor do patrimônio, pensar na quantidade de patrimônio, e porque aí o risco também está muito elevado, né? Quanto mais perto ali você está daquela idade de risco, ali onde você precisa do seu patrimônio, e o seu patrimônio não pode ser arriscado, né? Que é a partir dos 60, ali, você não pode arriscar demais. Então, você já tem que ser mais seguro. O próprio IPCA, eu acho uma ótima opção. Você está pelo menos acima da inflação e você vai ganhar aquela taxinha ali que, dependendo do quanto está a Selic, de como é que está o mercado, você vai estar ganhando um pouquinho acima da inflação. Então, é uma ótima forma de se proteger. Existem cupons semestrais no próprio Tesouro Selic, né? Existem fundos imobiliários que são muito seguros, vão estar ali. Né? Aqui a gente brincou aqui, né? A vaca leiteira é a caixinha registradora que o Charles fala, que todo mês vai estar caindo ali sem risco. Os contratos desses fundos imobiliários geralmente são corrigidos por inflação, uns são IPCA, outros são IGPM. Então, pensar nesses ativos aí que, nesses momentos, pelo menos, eles continuam te dando caixa, né? Eles não vão estar ali cortando tudo. Então, é exatamente assim que eu pensaria. Mas eu acho que você perguntou se era uma boa opção, né? O IPCA. Eu acho que é, sim, uma boa opção. É o que eu falei para o Daniel. Se seu pai for ficar tranquilo com isso, né? Se ele não for assim, desesperador para ele deixar o dinheiro lá, né? Então, assim, tem que ser de acordo com cada pessoa, né? A gente tem aqui, por exemplo, perfil mais agressivo, a gente gosta de ganhar dinheiro e arriscar bastante, mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ficar ali tranquilo e tudo. Então, pensa nisso, né? O que seu pai vai ficar tranquilo, o IPCA ele já está protegido da inflação, não tem erro, porque é corrigido pelo IPCA, então é uma ótima opção. A gente já te deu aqui várias opções também. Não sei, o Charles abriu o microfone, não sei se ele quer complementar. Sacudindo aqui, caralho, que preciso falar, né? Tá vendo na câmera. Não, eu achei a colocação do Bernardo muito boa, tamanho de patrimônio, perfeito. A gente acaba tendo que falar rápido, é perfeito, porque se... é complicado a gente falar em valor, mas se for um patrimônio absurdo, aí sim ter alguma coisa em algo, até porque aí a gente está falando em ter herança no futuro, em uma série de questões que, então, acho essa colocação aí perfeita, tá? Do Bernardo aí em relação à questão do tamanho do patrimônio, mas sempre visando, né, uma parte assim que uma pessoa com acima de 60, 70 anos não pode ter uma perda de 30%, 40% num ano de rentabilidade, né? Isso é devastador, ainda mais se o mercado entrar numa lateralização, né? Sabe o que eu ia falar, João? A gente só chamou 2 homens, né, cara? Tá pegando mal, né? Vou chamar a Por mulher. favor. Agora é a sua vez, né? Faça às vezes, né? Vamos. Valeu, Paulo. Vamos ver aqui. Desire, não sei falar esse nome, deve ser Desirê. Desirê. Desculpa se eu assassinei seu nome. Na verdade, a minha mãe inventou, era para ser no francês Desirê e acabou ficando Desire, mas pode falar Desirê. Desire, claro. Desire. Eu morando nos Estados Unidos não falei Desire, olha aquele absurdo. Bem-vinda, Desire. Fala para nós aí qual que é a sua pergunta bem direta aí. Obrigada. Primeiro, eu sou aluna do curso do Charles de Cripto. Charles, então, assim, estou muito feliz. E, assim, nessa última subida agora, eu consegui realizar lucro que me possibilitou aproveitar a queda das ações, né? Então, eu já tirei daqui, já coloquei lá. E aí, um pouco desse valor que ainda me sobrou do lucro das criptos, eu queria alocar nas altcoins, né? Porque hoje, basicamente, eu tenho só o Bitcoin. E eu tô com uma dificuldade grande para escolher e decidir, porque pelo que eu tenho visto nos históricos, elas estão bem esticadinhas também. Eu queria que você falasse um pouco das altcoins pra gente. Altcoins é a pergunta da Desire. Vamos lá. Obrigado, Desire. Desire, não sei. Bom, primeiro, parabéns pela atitude, não só pelo curso, né?
mas de fazer alguma movimentação, porque eu vejo muito relato de gente que começa a estudar, tanto comigo como com outras pessoas, que não faz nada, né? A pessoa fica olhando o mercado, ela acha assim, putz, comprei um curso, comprei um livro. É tipo, manja aquela galera, eu já fiz isso também, tá? Então eu falo com propriedade, que compra um tênis, aí você já sente que tá correndo, tipo, porra, agora eu vou Sim. emagrecer. Então, tem muita gente que compra um curso, compra um livro, faz nada. Isso é balela. Você tem que abrir uma conta numa corretora, meter R$ 50 e comprar qualquer coisa. Aí você começa a aprender em cripto, em ações, em tudo isso. Aí depois você vai errando, perdendo dinheiro até que você aprende. É assim que funciona, né? Então, assim, bacana de aprender. Falando especificamente sobre altcoins, eu concordo que já está um pouco esticado, porque eu vi o mercado na alta de 2017, depois veio o inverno de 2018, mas nós temos oportunidades. Eu entrei recentemente na DOT, que é a Polkadot, que é um projeto que tem aí um certo futuro de testes, de usabilidade. Estava $16, bateu 40, agora está 35. É um projeto, por exemplo, que eu acho que, acredito, né? Não acho, que se o mercado continuar subindo, ela pode ser carregada também, tá? Então, a gente tem aí meia dúzia de projetos, e já que ela está falando, é a dúvida dela, obrigado, tá, Desirê? O Desire, né? Mas Desirê também, a gente pode falar, né? Que ela disse. Tá, obrigado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar selecionar umas 5 a 10 para falar tanto no curso quanto no YouTube, que eu acho que pode ser a dificuldade de muita gente. Nesse momento, não pode cair em pegadinha, tá, galera? 99% dos projetos são lixo total, nem existem. A gente está falando de 8.500 altcoins, né? Não sei se o Bernardo quer falar alguma coisa, o João também, mas tem que tomar muito cuidado. O pessoal faz marketing muito bem, são projetos excepcionais. Na realidade, é uma salinha, se existe a salinha, com 3 pessoas trabalhando. Então, existem projetos sérios, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou fazer, então, de falar mais um pouquinho. Para quem está escutando a gente, eu já vou dar não é uma dica, mas é um posicionamento. Tem o site da Hashdex, deixa eu até olhar como está a posição agora. Não sei se vocês... Bom, com certeza o João conhece, o pessoal também. A Hashdex ela tem um índice, e nesse índice tem um percentual de moedas. Então, para quem quer montar uma carteira um pouco mais séria, eu vou falar como está o índice agora, tá? É uma carteira interessante de se acompanhar, né? É o fundo deles, é o fundo da Hashdex. Eu vou falar como está aqui agora. Deixa eu olhar aqui, ó. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação enquanto eu pego a posição. Índice NCI. Mudou, era índice HDAI, mudou para índice NCI. Bitcoin 78%, Ethereum 17%, Litecoin 1,24%, Chainlink 0,99%, Bitcoin Cash e Stellar. Então, aqui você já tem um direcionamento de quem está pesquisando o tempo inteiro, entendeu? É como se você tivesse um serviço grátis de consultoria da Hashdex, que é uma empresa fenomenal. Então, como se fosse um índice, quer um né? direcionamento, como se fosse o S&P 500 um índice das criptos. das criptomoedas. E eles têm uma regra interessante. Só pode ser cripto em exchange boa, com liquidez X, com movimento todo dia, que tenha seguro de custódia. Cara, eles criaram uma série de regras e deixam à disposição, cara. Sim, isso devia ter legal. preço para eu clicar aqui. Então, assim, todo mundo que está escutando a gente, entra no site da Hashdex, procura índice NCI, que tem uma listinha ali que de vez em quando eles vão mudando. Eles têm um fundo, tá? Se você não quer ficar acompanhando isso, quer investir, tem um fundo. Mas muito obrigado, Desirê, pela oportunidade de falar. E, galera, todo mundo tomem cuidado, que tem muito lixo no mercado, né? Agora, João, Bernardo, se quiserem falar. Tem muito lixo no mercado, cara, e eu vou te dar um exemplo bem legal aqui de 2 pessoas, tá? Tem a irmã de um amigo meu que ela postou no Instagram ontem assim, gente, quero comprar Bitcoin, onde eu compro, né? Então isso aí é uma pessoa que já está entrando aí na ganância, no desespero. E aí, ok, isso é normal, tá vendo o pessoal ganhar. Mas aí eu vou te dar um outro exemplo, que é um cara que trabalha para mim, que é o Bill, e ele descobriu a altcoin lá do momento que ele falou que ele vai ganhar 15.000%, tá? E eu nunca ouvi falar, eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei o nome, eu tive que, acho que foi a 5ª ou a 6ª página, né? Até o SEO deles está ruim, entendeu?
E aí ele falou que ele vai colocar $15 mil lá. Eu falei, olha só, depois você não vem me pedir adiantamento de salário, não, porque eu tô te falando aqui que o negócio aqui não é legal. Então, assim, esse aqui é um exemplo bem claro do que o Charles falou, né? Não é tentar achar a nova moeda disruptiva do momento. Né? É ir ali com cuidado, com 1% da sua carteira. Eu tenho certeza, eu conheço o Bill. Se ele colocar $15 mil ali e ele perder, ele tá ferrado. Outro dia ele tá aqui me reclamando, me ligando aqui de madrugada, entendeu? Então, assim, tem que ir com cuidado, tem que ir lá, achar a moeda, entender o que ela faz. Pô, Bitcoin, todo mundo sabe, blockchain, né? E Ethereum, né? DOT, Ripple, então entender o que aquela moeda faz, essa altcoin, eu acho que é essencial entender qual é o objetivo dela, né? Qual que é a liquidez dela, qual que é o tamanho da altcoin, porque aí você vai conseguir achar boas oportunidades. E querendo ou não, tá na moda, né? Você falou que elas estão puxadas, é exatamente por isso, tá todo mundo comprando, né? É igual VEG, né? A VEG tá cara, porque tá todo mundo comprando, né? Então, assim, é entender que esse é o mercado, é assim que ele tá funcionando, tem que tomar muito cuidado. O Bill é um ótimo exemplo, tá? A irmã do meu amigo, pelo menos, não comprou ainda. O Bill tá comprando essa moeda aí que ninguém nunca viu. Outra coisa, acompanhe minha carteira pública lá, que eu fiz um investimento de 17 mil. Ano passado, ela está com 240 mil. Então, às vezes, ali eu faço um giro nessa carteira também. Que crescimento, hein? Olha, eu te peço desculpa, Desirê, assim, eu não entendo de cripto, eu não invisto em cripto, e eu não faço isso porque, que nem eu até tinha perguntado para o Charles mais cedo, eu não sei analisar uma cripto. A cripto ela não gera fluxo de caixa, a cripto ela não tem patrimônio, a cripto Bernardo não é tem bem produto. fundamentalista, tá, gente? O Bernardo é muito fundamentalista. Ele tá aqui no podcast para fazer a análise, entendeu? Ele é bem fundamental. Eu contratei ele pro podcast por isso. Então assim, então eu não tenho propriedade para poder falar disso, mas eu acho importante frisar aqui como que o risco do investimento que você está fazendo ele é proporcional ao conhecimento que você tem. Então, quanto mais conhecimento você tem, menor vai ser o risco daquele investimento que você está fazendo. Então, é muito importante saber o que você está fazendo e não entrar em coisa que você não tem conhecimento, não está confortável. Então, você até comentou aí, como é importante, você comprou aí o curso do Charles, você adquirir esse conhecimento para você poder fazer aquilo ali de uma maneira sadia e de uma maneira que vai te trazer retorno e que não vai furar aquela regra que a gente comentou mais cedo, que é não perca dinheiro. Se o seu patrimônio cair 50%, para ele voltar aonde ele estava no momento original, ele vai ter que subir 100%. E se cair mais que 50%, só piora, tá? Só piora, vai ter que subir muito mais. Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Ótima colocação, Bezão. É isso, tomar muito cuidado. Valeu, Desirê. Não, tamo junto. Gente, foi muito boa a pergunta, Desirê. Eu tô pensando aqui, ô Charles, não sei como é que você tá aí. Vamos mais uma mulher para ficar ali 2-2 pra gente não falar que a gente deu preferência pros... Fala aí, chama Vou alguém. achar uma aqui, vou escolher uma aqui. Poxa, eu ia clicar na mina aqui, ela saiu, cara. Cara, não tem. Literalmente só tem homem agora, cara. Encerrando, né? Pronto, a gente tentamos. Nós tentamos. Então Fechou. vai, Desirê, manda outra aí. Desirê já tá aqui, então vai, manda aí outra, Desirê. Tá, Charles? Eu estava até há pouco tempo, agora há pouco, conversando com meu marido a respeito do Bitcoin, ele ser entendido como reserva de valor, né? E a gente estava aqui, como que a gente pode considerar o Bitcoin como reserva de valor dada a volatilidade dele? Então, a gente estava meio nessa discussão agora há pouco aqui sobre a volatilidade versus reserva de valor. Quem tem o Bitcoin adotou como reserva de valor. Não quer, é o que a gente estava brincando, né? Não quer dizer que está declarado ou não. É uma reserva de valor, vale tanto. O problema dele ser oficializado como uma reserva de valor é que hoje vale... Você vê, a gente começou o podcast aqui, transmitido, estava 49.500. Agora está 50.500. Então subiu $1.000. Legal é disso, o Bitcoin nunca para, né, cara? Não tem mercado fechado. 2 horas. Bitcoin, cara. Mas ele poderia ter caído $10.000 em 24 horas, como caiu outro dia, que foi a maior queda da história do Bitcoin. Então, assim, ele não pode ser tido como uma reserva de valor se você precisar do dinheiro no curto prazo, dada a volatilidade dele. Mas para quem tem um ativo no longo prazo, está considerando uma reserva de valor, não pela volatilidade dele, pela crise que a gente está vendo em outros ativos, né? Já que o valor da moeda física, da moeda fiat, está se depreciando e a gente não consegue
precificar isso também. Sim. Não é o Bitcoin só que subiu, é o dólar que caiu, né? Isso o Bernardo pode falar bem. Então, é difícil a gente precificar. Então, por que as pessoas estão comprando Bitcoin? Um cara que é bilionário. Não é porque ele quer mais dinheiro. Esse cara já está cheio de dinheiro. É porque ele acredita que dentro da carteira dele de ativos, ter 1, 2, 3, 5, 10% em cripto é uma reserva de valor para um determinado valor que sofre volatilidade. É por isso que eu brinco, mas é uma coisa que está certa. A Desirê está certa de discutir isso com o marido. Não é uma reserva de valor que amanhã vai ter um valor pré-estabelecido. Por isso que oficialmente não pode ser uma reserva de valor. Mas, ao mesmo tempo, como é que vai estar o dólar amanhã? Porque se sair o pacote do Biden de 1,9 trilhão, o dólar perdeu o valor também. Só que a gente não quantifica isso, né? Então, o mundo ele está diferente. E para quem tem cripto, é sim uma reserva de valor. Mas é uma briga que a gente vai ter talvez eternamente, porque eu não sei se as pessoas vão aceitar como reserva de valor o dólar. Eu concordo com o Bernardo, se a gente chegar próximo de 8 a 9 trilhões, o market cap do ouro, né, somando tudo joia e tudo que se produz, pode ter um equilíbrio, mas eu não acho que vai ter um equilíbrio nunca para o Bitcoin. A gente pode ver dumps e pumps enormes por aí. Acho que pode diminuir a volatilidade, né, Bernardo? Talvez contra o equilíbrio, né, quase que uma paridade, né? Seria ótimo, que a gente está falando de 8 vezes o valor do Bitcoin, né? Porra, tomara que seja uma paridade com o valor do market cap do ouro. Mas, e do jeito que o mercado está inflado de dinheiro, pode até acontecer. Mas assim, Desirê e todo mundo que está escutando a gente, oficialmente, olha, não sei se eu vou ver vivo o Bitcoin como reserva de valor, nem para o bem, nem para o mal. Fala aí, pessoal. Eu só queria complementar que eu acho que o ponto mais interessante do Bitcoin como uma possível reserva de valor é que a oferta dele é limitada. Apesar de hoje ainda não terem atingido os 21 milhões de Bitcoins, está limitado, a gente já sabe exatamente quanto que é. Enquanto que não consegue se produzir Bitcoin mais do que esse limite, dólar está sendo produzido a todo momento e a rodo. O Jeremy Powell está lá na impressora, a gente fala impressora, né? Mas agora tudo é digital. Mas está rodando a máquina. O pessoal fala que o Jeremy Powell está na Casa de Papel, né? Igual na série lá, na Casa de Papel, imprimindo lá. Eu já vi vários memes do pessoal colocando a máscara nele lá, porque ele está imprimindo dinheiro lá. Enquanto deixarem ele lá dentro, ele vai imprimir dinheiro. Só que é numa escala que o pessoal da Casa de Papel não consegue nem imaginar a quantidade de dinheiro que está saindo daquele banco central, daqueles bancos centrais, né? Porque o Federal Reserve ele não é centralizado igual a gente tem aqui no Brasil. Mas é isso, eu acho que esse é o ponto mais interessante e que há de se pensar, porque hoje o Bitcoin ele já está se estabelecendo, né? Está se concretizando, tendendo a trazer uma concretização, alguma coisa que dá para se comparar ao ouro. É claro que o ouro ele tem uma história milenar de toda a humanidade, de estar attached àquilo ali, aquele bem. Ouro é ouro, né? Exatamente. Então, ele já conhece algo que é conhecido até como a reserva de valor, né? Sim. Então, mas eu acho que é muito interessante, porque o ouro ele também tem a inflação dele, né? O que é a inflação dele? São as mineradoras. Então, tem ouro entrando aí no mercado. Mas Bitcoin, apesar de a gente não ter atingido os 21 milhões, a gente está chegando muito perto e depois dali não vai mais. Acho que aí em 2100 vai chegar todos os Bitcoins. Isso é bem legal falar que o ouro também é um ativo limitado, né? Então a gente tem que entender que exatamente por isso que o ouro, a prata, né, são uma reserva de valor, porque você não consegue, vai chegar um ponto que você não consegue produzir mais ouro, você não vai conseguir produzir mais prata, você não vai conseguir mais minerar Bitcoin. Exatamente por isso que eles são uma reserva de valor, né? Porque o dinheiro você pode imprimir o tanto que você quiser, né? Mas o ouro e o Bitcoin, a própria prata, você não consegue produzir o tanto, uma hora vai acabar, né? A não ser que você seja igual o Elon Musk, que está querendo buscar lítio em outros países, né? O Elon Musk falou que ia pegar meteoro e minerar ouro, então assim, aí a gente já não sabe. Mas no momento, né, o ouro que tem no mundo é o ouro que tem no mundo, o Bitcoin que vai dar para minerar é o Bitcoin que vai dar para minerar. Né? E historicamente, né, igual o Bernardo falou, quando a gente tem crise, os grandes investidores eles fogem para o ouro, né? E para a prata, né, agora também. Então é bom a gente ter um pouco ali para realmente proteger o nosso dinheiro. Está tendo uma impressão gigantesca de dinheiro. Aqui nos Estados Unidos o pessoal está discutindo muito isso.
Estão querendo taxar as big techs, tentando achar o tanto de desculpa aí para poder pegar esse dinheiro delas. Então, tem que ficar de olho nesse dinheiro que vai estar entrando no mercado. E o Bitcoin, ele já é, né? Eu gostei muito disso que o Charles falou, nunca tinha pensado nisso. Ninguém nunca vai chegar e vai falar assim, agora é uma reserva de valor, né? Já é. Se você está comprando, você já acredita que é uma reserva de valor e ninguém paga com ouro. Você não paga com ouro. Você não chega no restaurante e tira um envelopinho assim cheio de ouro, né? Então, assim, você também não vai fazer isso com Bitcoin ainda. Né? O pessoal brinca, né, que no mercado negro o pessoal paga com Bitcoin, mas já é outra história. Então, basicamente, é isso. Gostei bastante. Valeu, Desirê.